pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso mini curso de LaTeX. Agora, começando a nossa última aula, a aula de referências no LaTeX. Essa é uma aula muito importante e eu já fui deixando umas pistas sobre o conteúdo dela durante as videoaulas. Vocês vão ver que alguns dos conteúdos mencionados vão voltar a aparecer aqui. Então, vamos lá. Para referenciar o que a gente já escreveu no nosso documento, a gente tem algumas formas. A gente tem a primeira forma, que é usando labels. O que são os labels? São umas etiquetas que a gente vai botando durante o nosso texto inteiro, em figuras ou qualquer coisa que a gente queira. Durante o nosso texto, a gente pode deixar um labelzinho e vocês podem ver durante as aulas de figura e de tabela, que a gente deixou um labelzinho para poder referenciar depois. Então, usando o label, a gente deixa o label no que a gente quiser deixar no nosso texto, e depois aqui no final a gente pode apenas dar um /ref e o nome do label que a gente inseriu mais cedo para poder referenciar, citar, no caso, né, o que a gente quiser no final do nosso texto. A gente pode também dar o comando pageref, que ele é equivalente ao comando ref para utilizar os labels, porém ele também imprime o número da página do label. É normal que num texto a gente tenha vários labels, e como pode ser usado em diversos locais, a organização sugerida para vocês utilizarem é o de fig para figura, sec para seção, tab para tabela, ec para equação, que assim vai deixar o seu texto mais organizado e vocês não vão se perder na hora de referenciar tudo no final. A gente pode referenciar alguma coisa no nosso texto também usando links. Só que para isso a gente precisa primeiramente incluir o pacote hyperref lá no preâmbulo. Basta dar um zpackage hyperref e aí a gente tem algumas formas de usar links. A gente pode usar um link no próprio documento, onde o leitor ele vai clicar em uma palavra e vai imediatamente ser redirecionado a uma referência no próprio texto. É importante notar que, ao incluir esse pacote, o hyperref, a gente habilita os hiperlinks no sumário. Então, por isso que a gente precisa do use package no preâmbulo. A gente pode também criar um link na mão, assim, de figurativamente. Basicamente, a gente dá um /hypertarget, usa o nome do label que a gente vai querer referenciar e um texto que a gente queira referenciar o nosso label. Por exemplo, esse exemplozinho aí que vocês podem ver no slide, a gente teria um textinho com um hiperlink que, quando clicado, ia ser redirecionado ao momento, ao ponto do nosso texto que você queira redirecionar a pessoa. A gente pode também usar links para páginas de web, se a gente quiser fazer referência para alguma coisa que não seja no nosso texto, para uma página da web, por exemplo. A gente, para fazer isso, utiliza o comando href e aí a gente coloca a nossa URL. Só que como deixar o URL no texto pode ser um pouco feio, até mesmo para fins acadêmicos, a gente pode colocar um texto que, em vez da URL, e esse texto, por exemplo, clique aqui para ser redirecionado ao site. E esse testículo vai conter a nossa URL do site. Se a gente estiver fazendo alguma coisa mais informal ou tiver com um pouco mais de pressa, a gente pode apenas utilizar um /URL e dentro das chaves colocar a URL do nosso site. Só que aí vai aparecer a URL inteira do site no texto, porém o hiperlink vai estar contido. A gente também tem que saber utilizar as referências bibliográficas. Para isso, a gente pode utilizar o BibTeX, que é uma função do LaTeX, especialmente feita para isso.
A gente pode também fazer na mão sem o BibTeX. E eu vou ensinar os dois métodos para vocês. Porém, eu já vou dizer aqui que eu recomendo utilizar o BibTeX. Ele facilita muito a nossa vida no meio acadêmico na hora de fazer referência. Bom, começando aqui. Se a gente não quiser utilizar o BibTeX, a gente não precisa utilizar nenhum pacote adicional. Basta a gente criar o ambiente de Bibliography. E daí a gente vai utilizar algumas entradas bibliográficas utilizando o barra bibitem e daí o nome da nossa entrada, da entrada que a gente quiser. Nesse exemplo aqui, vocês podem ver, a gente inicia o ambiente, o The Bibliography. O parâmetro 1 ali, como vocês podem ver, indica o número de entradas que a gente vai ter para essa referência. E o bibitem é o nome da referência que a gente vai tá utilizando. A gente coloca todos os dados do nosso documento, da nossa referência. É bom porque eu acho esse método um pouco pior, porque você vai ter que saber a referência na mão. Como eu digo, como ela é escrita da forma ABNT, você vai ter que ter de cabeça e vai digitando os dados da referência de forma ABNT. Depois você dá um end no ambiente e uma seção chamada referências no final do texto vai ser criada automaticamente. Como vocês podem ver, vai ficar assim, a referência sem o BibTeX. Esse é um exemplo do ambiente que a gente criou aqui. A gente pode também utilizar o BibTeX, que é uma ferramenta com gerenciamento de bibliografia que é muito usada no LaTeX. Para utilizar o BibTeX, basta a gente criar um novo arquivo que a gente vai chamar de referências.bib e vai conter todas as nossas referências do nosso artigo. Notem que o tipo de arquivo ele tem que ser .bib. Para um exemplo, para mostrar para vocês aqui, a gente vai usar uma referência desse tipo aqui, e ela tem que seguir esse modelinho, mas vocês não precisam se preocupar com esse modelinho, porque ao procurar os artigos que você quer referenciar no Google Acadêmico, a gente pode pegar a referência já escrita em BibTeX. Basta clicar no ícone das aspas, no botão citar, e copiar para o arquivo .bib. Se você quiser fazer na mão ou o Google Acadêmico não tiver para esse caso específico, vocês podem ver que eu vou explicar para vocês aqui o que cada coisa quer dizer. Você tem que iniciar a referência com um arroba e o tipo do texto. Aqui eu escolhi um artigo, que é o mais comum, o mais utilizado, e cada um e tem também para livros e para cartas, mas eu escolhi só referenciar o artigo aqui. E vocês podem ver que para livros e para artigo vai mudar, porque cada uma dessas referências vão ter os seus próprios parâmetros, né? Não é a mesma coisa para todos eles. Além disso, uma coisa que é importante é que se você for utilizar o BibTeX, você vai precisar incluir o pacote NatBib lá no preâmbulo do texto e você vai ter que escolher o estilo da seção de referências que você vai utilizar usando o comando bibliography style e o nome do estilo entre chaves. Por fim, para incluir o arquivo referências.bib no texto, basta utilizar o comando bibliography e o nome do arquivo bibtex entre chaves. Nesse caso, as referências vão ser numeradas, uma após a outra, e vão estar entre colchetes. Nesse caso também, as referências vão estar todas na forma ABNT, e isso é muito útil para TCC, por exemplo. Vocês podem notar também que a entrada bibliográfica só vai aparecer na seção de referência se ela for citada no texto. Então, caso você queira gerar a seção de referência com todas as entradas que foram escritas, basta escrever
mesmo que não tenham sido citadas, mas escritas, basta escrever o comando no site antes de criar as referências. No site com C, tipo, não citação. Mas vocês vão ver que é bem fácil citar as coisas dentro do texto com o BibTeX, como eu vou mostrar aqui para frente, no próximo slide. Antes disso, só o exemplo da referência com o BibTeX, que vocês podem pegar no Google Acadêmico. Eles ficam basicamente da mesma forma que escrever sem o BibTeX, porém ele é muito mais prático na hora de você escrever o seu artigo na Tex. Indo agora para citações, a gente precisa primeiramente incluir uma entrada bibliográfica, seja por meio do BibTeX ou não. Feito isso, a gente consegue utilizar essa referência no texto utilizando o comando /site e daí entre chaves o nome da referência. Os exemplos são como ficar no texto. Como ficaria no texto? A gente teria o nome do autor e daí entre chaves o número da referência, sem utilizar o BibTeX, para a referência que a gente fez aqui antes. E citando os autores usando o BibTeX, se a gente tiver mais de uma referência, ele vai citar todas elas entre numeradamente. E agora, indo para o nosso último exercício, vamos lá.